Provavelmente a pergunta poderia se destinar a qualquer discípulo que aí estava, Letícia, e poderia se destinar a qualquer um de nós nessa noite. Todos nós somos potencialmente traidores de Jesus. Todos nós somos potencialmente Judas. Eu sei que essa palavra é dura, Fabrício. Aliás, é muito bom te ter aqui, Fabrício, e te ver ao lado de Letícia, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Volte muitas outras vezes, viu? A casa é sua, coma a mesa conosco. Mas saiba, Fabrício, que, inclusive Letícia, inclusive eu, somos potencialmente traidores de Jesus. Somos potencialmente preparados para que neguemos a ação de Jesus sobre nós e prefiramos assim, consequentemente, as coisas que nos são caras, as coisas que nos são boas, as coisas que consideramos, pelo menos no momento, mais valorosas do que o próprio Jesus. Não se engane, não se engane, não se engane, Fernandinho. Todos nós somos potencialmente Judas. Embora comamos na mesa com o Senhor, embora sentemos à mesa com o Senhor e participemos do pão, nós precisamos zelar, a fim de que não seja por nós que a traição chegue até o nosso mestre. Mas Jesus já morreu, pastor. Jesus já ressuscitou. Como nós podemos trair? Nós podemos trair a essência do Evangelho. E nós podemos agora começar a pregar nas igrejas e nos canais de televisão que todos têm o seu preço e que 30 moedas de prata podem parecer mais valiosas do que a graça impagável de Jesus Cristo. Isso não está tão distante de nós quanto nós pensamos. Quantos atribuem mais valor a 30 moedas de prata, a templos suntuosos, a ministérios grandiosos? Quantos atribuem mais valor a isso do que a presença do Mestre entre eles? Não será isso uma traição? Não será isso uma negação do valor intocável, inquebrantável, que só Jesus pode e poderá ter no nosso meio? Quantas e quantas vezes eu valorizei coisas, tantas outras coisas, mais do que a presença do Mestre nesse lugar? Nós estamos atraindo constantemente, nós somos como que Judas à mesa, comendo e traindo. Mas esse texto termina de uma forma impressionante. E com esse término do texto, eu já estou por terminar o meu sermão, e hoje Walter está aí. Eu gostaria de ouvir um amém, Walter. Amém. Amém. Walter, eu citei você em todos os últimos sermões aqui, meu amigo. Bom te ter de volta. A lama estava boa. Bom te ter de volta, viu, meu amigo? Obrigado por aquela carne seca com a abóbora que você me ofertou recentemente, viu? Já de um monte delicioso, viu, Walter? Vamos comer à mesa juntos. Eu espero não te trair. Espero que você não me traia, viu, querido? O texto termina de uma forma muito impressionante. Também Judas, diz o verso 25, que o estava traindo, disse: sei que não sou eu, Rabi. Jesus respondeu: sim, és tu. E disso poderia se desencadear, imagina assim, isso poderia se desencadear no tribunal do Santo Ofício, ou a Santa Inquisição. Obviamente, se Jesus sabia que era ele, sabia, soberano Deus que era, embora não. Obviamente, se os discípulos sabiam da situação, eu fico a imaginar por que Judas ainda assim participou daquele momento. Você parou para pensar nisso? Não é complicado, Arnold? Porque se você me trai, Arnold, você vai comer mais um farelo dos meus biscoitos. Sai daqui, Arnold, diria eu. Né? Mas o interessante é que, obviamente, o texto é um resumo. Nós não temos todo o episódio, mas o que nos leva a crer é que aquela situação, embora tenha gerado mal-estar, foi de alguma maneira contornada por Jesus e pelos seus discípulos. Enquanto comia, Jesus então avisou: está aqui o que me trai. E tomando um cálice, rendeu graça e o deu a eles,
dizendo: ah, irmãos, isso aqui é categórico. Maltinha, isso aqui é categórico. Bebei dele todos. Bebei dele todos. Pois isto, por que bebei dele todos? Porque Jesus estava gostando de ter um traidor perto de si. Porque Jesus morria de amores, para usar aqui uma expressão bem própria da crucificação, porque Jesus morria de amores por Judas. Eu não posso dizer, eu não posso escrutar o coração daquele que era Deus, mas também homem. E talvez Jesus estivesse enervado diante daquele momento de profunda traição, de profunda tristeza. Por que bebei todos? A resposta vem no verso 28. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados, inclusive Jefferson, os pecados de traição. Irmãos, deixa eu explicar isso para vocês. Deus é soberano. É difícil a gente lutar contra esse conceito. Eu preguei sobre isso hoje de manhã. É óbvio que Deus sabia que Judas faria o que fez. E se utilizou claramente, Deus que é, Ele não nos deve explicações, daquela traição para cumprir os seus planos. Como se utilizou de Pilatos, como se utiliza de nós. Nem o pecado pode suplantar o plano soberano de Deus. Imaginem se o pecado pudesse ferir o plano de Deus. Pode entristecer Deus, no sentido de que Ele é santo. Não uma tristezinha como a nossa, porque Deus é infinitamente feliz. E a felicidade dele é intocável e inquebrantável. Mas o pecado fere o coração de Deus. Mas mesmo o pecado não pode ser maior do que o plano soberano de Deus. Ah, coitado de Adão. Se um dia ele pensou que por pecado poderia ferir o plano soberano de Deus de enviar Jesus à terra. E Jesus não foi um remendo na história da humanidade. Jesus foi a proclamação definitiva da glória impressionante, infinita e indescritível do Criador. Jesus não foi um remendo, um retalho, uma concha qualquer. Jesus é o ponto alto da revelação desse Deus que nos criou. E mesmo nós tentando nos afastar dele, ele envia a si mesmo na pessoa do seu Filho para nos reinventar, para nos recriar, de modo que Jesus é o segundo Adão e o superior Adão, aquele por meio de quem a humanidade se reconcilia com o seu Criador. Pois Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, já diz o texto sagrado. Então Judas traiu, e talvez fosse para trair mesmo. Deus insondavelmente sabe dessas coisas. Eu não, miserável que sou, traidor que sou. Mas irmãos, dá uma olhada no texto comigo. Se Jesus diz para todos beberem e justifica isso, eu quero aqui figurar a cena. É uma liberdade poética e não teológica. Eu não posso dizer se foi assim, mas eu posso imaginar os discípulos esperando de Jesus a vingança. Está descoberto o traidor. Agora Jesus vai dar uma chuapada nas Judas. Ele vai mandar descer fogo do céu que nem Elias. Está rindo do que, Jefferson? E vai consumir Judas na nossa frente como sacrifício vivo, santo e agradável